Eu vou estar trazendo a palavra nesta hora e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, tá bom? Capítulo 8, versículo 28, e nós vamos entender um pouquinho mais porque Paulo vai dizer à igreja de Roma quanto a este versículo, tá bom? Bom, meu irmão, Romanos 8, 28. Bom, eu estou com 50 visualizações aqui, eu acho que pode melhorar. Se você compartilhar aí, eu acho que pode melhorar, tá bom? Paramos, gente. A nossa live tá batendo 2.400 visualizações. Praticamente os 22 estados do Brasil está nos alcançando, Brasília inclusive. Nós estamos chegando também nos Estados Unidos, na Califórnia, tá bom? Nós estamos chegando em outros países, tá bom? Também, tá bom? Então, Romanos 8, 28, tá bom? Você pode abrir sua Bíblia aí, Romanos 8, 28. É um versículo muito fácil de achar. Você já leu, você já releu, já ouviu pregações quanto a isso. Hélio, Deus abençoe, um beijão para você, sua esposa, sua família, tá bom? Que Deus abençoe você, meu irmão, tá? Elane Melo, Deus abençoe. Irmã Céia, feliz aniversário, minha irmã. No final nós vamos estar orando pela senhora, tá bom? Romanos 8, 28 vai dizer o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, meu irmão? Vamos chegar a 100 compartilhamentos. Fábio, eu não quero 100 não, quero 150 compartilhamentos. Ontem nós chegamos a 160 compartilhamentos. Então eu vou pedir, meu irmão, a você nessa hora, você compartilhar com as pessoas aí. Jaciara Reis, Jaciara Reis, tu tá onde, Jaciara Reis? Eu tenho uma parenta que se chama Jaciara, lá do Espírito Santo. Jaciara Regis, não é isso? Jaciara Regis, da onde a senhora está assistindo? Coloca para mim aí, a paz do Senhor, minha irmã, tá bom? Estou vendo aqui, da onde a senhora está? Jaciara Regis. Fabiana Pessoa, Deus abençoe. Fabiana Pessoa, a palavra vai falar muito com a senhora hoje, com a senhora, com a Rayana. Se der para ela assistir aí, bota para assistir, tá bom? Compartilha para ela aí. A palavra vai falar muito com vocês hoje, tá bom? Fábio Peixoto, isso. O nome da mensagem hoje é Aprendendo com as Tempestades. Jaciara, de onde a senhora é? Coloca para mim aí. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá de Recife? Recife, ó, sinta-se abraçado, Recife. A minha mãe Jaciara, era de Pernambuco, lá de Garanhuns, acho que é isso, Garanhuns, minha mãe foi criada num convento, foi abandonada pelo papai e pela mamãe. Ela mora no Recife, a Jaciara. Mora bem, né, minha irmã? Um dia eu vou chegar esse estátua aí, minha irmã. Ela mora em Recife, praia, que maravilha, né? Macaxeira. Só quem mora por lá tem isso. Legal. Alguém puder mandar uma mensagem aí para Jaciara, tá bom? Ela tá lá do Recife nos assistindo, tá? Manda uma mensagem aí para Jaciara, faz favor, tá bom? Elane Melo, Daiane Barbie, a Sônia Barbie, a Cleisan também pode mandar uma mensagem lá para Recife, tá bom? Para Jaciara. Meu irmão, eu li aqui para vocês nessa noite
Romanos 8, 28. Eu dei esse tempinho assim porque chegou agora em 75 visualizações, 76, ó. Tá? E eu acho que pode melhorar essas visualizações. Então eu gostaria que você compartilhasse. Eu li aqui Romanos 8, 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Antes de entrar na palavra, Eliane Bandini, deixa eu dar uma explicação deste versículo aqui, antes de entrar na pregação, tá bom? Eu vou dar uma informação do que Paulo estava escrevendo e por que Paulo estava escrevendo este versículo aqui. Paulo, ele descobre que alguns irmãos lá de Roma tinham se convertido. Então ele vai também descobrir que Nero estava matando os cristãos, lançando lá no Coliseu para ser comido pelos leões, tá bom? Queimando literalmente os cristãos em praça pública, né? Nero amarrava o cristão em lençóis, colocava cera e tacava fogo nos cristãos, e aquele fogo ficava consumindo a noite toda, tá bom? Era assim que Nero matava os cristãos naquele tempo. Paulo soube disso, e Paulo estava querendo trazer uma palavra de consolo para os irmãos que estão em Roma, os cristãos que tinham se convertido. E Paulo está falando assim: meu irmão, essas dores que vocês estão passando aí em Roma, todas essas coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está trazendo uma palavra de conforto para eles, tá bom? Para eles saber que o sofrimento que eles estavam passando não era o fim de todas as coisas. A morte pelo qual eles estavam passando era o começo de uma nova vida, de uma redenção em Cristo Jesus. Então Paulo estava trazendo para aquele povo que o sofrimento deles era algo que viria antes de vir toda a glória, o esplendor de Deus na vida deles, tá bom? Tá? Então é isso. Então Paulo está escrevendo para os romanos. Paulo também, trazendo outra informação para você, meu irmão, que está me ouvindo, antes de entrar na palavra, Paulo também vai escrever no livro para os Filipenses. Paulo está preso, ele já está literalmente sentindo o gosto de sangue na boca, porque ele sabe que vai ser degolado, decapitado, e ele vai escrever várias vezes no livro de Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos e alegrai-vos. É quando Paulo mais se alegra, é quando ele já está à beira da morte, sabendo que vai morrer, que ele sabe que vai se encontrar com o seu Deus, tá bom? Então, esses dois paralelos que estou fazendo na vida de Paulo, e nós vamos falar sobre ele aqui na palavra de Deus, tá bom? Aí, legal, Clei Santo. Clei Santo mandou. Clei Santo está lá em São Paulo, a Jaciara está lá em Pernambuco, lá em Recife, né? E estamos todo mundo junto no mesmo coração. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Meu irmão, a mensagem de hoje é aprendendo com as tempestades da vida, tá bom? Hoje nós vamos aprender com as tempestades da vida. E eu gostaria de iniciar esse culto, como eu sempre faço quando nós estamos na igreja. Eu gostaria que você falasse para 2 ou 3 pessoas dessa forma: no final vai dar tudo certo. Eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão ao seu redor aí, apontasse o dedo de profeta, assim como eu vou fazer para você, dessa forma: meu irmão, minha irmã, preste atenção naquilo que o pastor vai falar. No final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo.
Amém, meu irmão, minha irmã? Tá bom? Nós vamos então iniciar a nossa palavra de hoje. Quero falar com vocês nessa noite 4 coisas que aconteceram na Bíblia. São 4 que eu me lembro, procurei aqui, pesquisando. São 4 coisas que me lembro e que eu gostaria de chamar sua atenção para elas. Eliane Bandini, anota aí, Eliane Bandini. São 4 coisas que eu destaquei e eu quero trazer para vocês. 4 tempestades que ocorreram na Bíblia. E nessas 4 tempestades, quero falar a você sobre as tempestades na vida. Eu quero fazer um paralelo com você, meu irmão, minha irmã, dessas 4 tempestades que ocorreram na Bíblia, as tempestades que ocorrem na minha e na sua vida. E nós vamos compartilhar, nós vamos passear um pouco na Bíblia. E eu gostaria mais uma vez que você falasse para alguém que está do seu lado: eu passarei por tempestades na vida. Pode declarar, meu irmão. Eu e você passaremos por tempestades na vida. E aí eu fui pesquisar o que é tempestade. Tempestade é uma palavra que vem do latim, que tem o sentido base como tormenta, agitação. É também um estado climático que ocorre com os ventos fortes. Exemplo: os tornados, os ciclones, trovoadas, precipitações fortes e chuvas. Há poucos meses atrás, eu lembro bem, janeiro, fevereiro, tivemos no Brasil, São Paulo principalmente, tempestades terríveis. A Bíblia Sagrada relata que houveram 4 tempestades específicas e em tempos diferentes. E é dessa tempestade que gostaria de falar com vocês por alguns minutos. Não saiam do final. Prometo que será uma palavra breve. Não saia, meu irmão. Permaneça na live até o final, porque eu pretendo ser breve nessa palavra. Não tenho muitas coisas a falar sobre as tempestades, mas algumas coisas que nós vamos aprender com as tempestades. As tempestades da Bíblia vai ser o nosso professor hoje. E eu gostaria que você compartilhasse essa palavra com as pessoas. Fábio me falou que faltam 16 compartilhamentos para chegarmos a 150 compartilhações ou compartilhamento. Tá bom? E eu gostaria que você compartilhasse. A primeira tempestade que quero falar com você é uma tempestade que ocorreu lá no Velho Testamento. Deus falou a Jonas: Jonas, eu quero que você faça isso. E Jonas resolveu ouvir a si mesmo. E ao invés de obedecer a Deus, ele resolveu levar a mesma palavra que Deus disse no lugar que não tinha sido o lugar onde Deus ordenara. E a Bíblia diz que Jonas começa agora a sua descida. Jonas desce a Jope. Jope é uma cidade portuária. Jope é um
porto. E lá desse porto, Jonas desce para o navio. E do navio, Jonas desce para o... Olha bem, meu irmão. Deus dá uma ordem a Jonas para que ele vá para um lugar. E Jonas, ele toma uma decisão própria sua. E ele quer ir para um outro lugar. E não era o lugar onde Deus o havia ordenado. E Jonas desce a Jope, de Jope desce ao navio, e do navio desce ao porão do navio. E o que essa primeira tempestade nos ensina, irmão Marcos? A primeira tempestade é uma tempestade que nós podemos evitar. Jonas poderia ter evitado a tempestade que ele passou, meu irmão. Jonas poderia ter evitado a experiência que ele passou. Jonas poderia ter evitado os momentos que ele passou. Jonas poderia ter evitado aquelas experiências negativas pelo quais ele passou. Jonas escolheu a tempestade. Jonas escolheu sair da zona de conforto, da obediência de Deus, para tentar experimentar uma experiência nova. Jonas saiu da zona de conforto, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus gera na vida do ser humano. E ele fez o quê? Ele disse: eu vou tentar por conta própria para ver se vai dar certo. Ele mesmo escolheu. E eu inicio essa mensagem para você, meu irmão, dizendo uma verdade: que toda a desobediência gera uma tempestade. Olha bem, Deus manda Jonas ir para um lugar, Jonas vai para outro. Então, meu irmão, toda a desobediência gera uma tempestade. As muitas vezes em nossas vidas que nós entramos na tempestade porque a buscamos com as próprias mãos. Nós vamos atrás da tempestade. O ser humano tem uma capacidade maravilhosa de enfiar em problemas que não precisávamos se envolver. Há um ditado, Rejane, muito popular, um ditado que todos nós conhecemos, que diz o seguinte: quem procura chifre na cabeça de cavalo acha. É isso, é o ser humano, é o tal do ser humano. O ser humano deve viver o básico na sua vida, ele quer viver na aventura, ele quer sempre dar um passo à frente, mas esse passo à frente é o passo da desobediência. Entenda uma coisa, meu irmão: Jonas era profeta, Jonas era uma pessoa que entendia a Deus, Jonas era uma pessoa que achou graça aos olhos de Deus, mas Jonas achou que por ser ele o que era, ele tinha o direito de fazer o que ele queria. Não é assim. Jonas era profeta, Jonas ouvia Deus, Jonas falava com Deus, Jonas tinha intimidade com Deus, e ele achou que por ele ter esse envolvimento com Deus, ele poderia tomar suas próprias decisões, fazer o que queria, como se fosse o livre-arbítrio que Deus nos dá. E há pessoas que acham que pode fazer o que quer. Mas eu te digo, meu irmão, tenha cuidado, porque cada ação há uma reação. Cada ato que você fizer, você terá que responder.
no ciclo natural da vida, nos efeitos naturais do bumerangue. Bumerangue é aquele instrumento que você lança, ele sobe e volta em suas mãos, vai e volta. Aquele que dá, recebe. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com aquilo que você diz. Há problemas que nós buscamos, que procuramos. Jonas poderia ter evitado, mas ele buscou. Então cuidado, meu irmão, com as suas atitudes. Cuidado quando você começa a dizer, a declarar, dizendo assim: esse meu filho não tem mais jeito. Quando você começa a declarar: esse meu marido não tem mais jeito, esse meu casamento não tem mais jeito. Você mesmo está declarando: não tem mais jeito. Então como vai se resolver se não tem mais jeito? Não pode, não tem como. Você mesmo está colocando um ponto final a problemas que nós mesmos buscamos com as nossas próprias mãos. Nós mesmos declaramos. Aí alguns vão dizer assim: pastor, eu disse apenas de brincadeira, pastor. Meu irmão, deixa eu declarar algo interessante. De brincadeira tem muita gente morrendo. Diga com você mesmo nessa noite: eu não preciso arrumar as tempestades. Você não precisa, meu irmão. Não vá atrás das tempestades. A Bíblia Sagrada vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. E eu gostaria desde já que você compartilhasse com o seu irmão que está do seu lado. Obedeça a Deus. Fala para ela aí: obedeça a Deus. Diga mais 2 ou 3 vezes para ela: meu irmão, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é: se você está passando por uma tempestade da sua vida, essa tempestade tem a ver com a obediência a Deus? Deus mandou você fazer e você está fazendo outra coisa? Preste atenção, meu irmão. Olha que coisa interessante. Os animais obedecem a Deus e os homens não. Quando a baleia recebeu a ordem de Deus para dar carona a Jonas, porque Jonas foi lançado ao mar pela desobediência, aí Deus manda a baleia ou um grande peixe pegar Jonas. Você não vê a baleia discutindo com Deus, você não vê a baleia tomando outro rumo, você não encontra essa baleia lutando, brigando com Deus, você não vê isso. Até os animais obedecem a Deus. Quando Deus manda Noé construir a arca, Deus dá ordem aos animais irem entrando na arca. Noé não precisou ir atrás dos animais, porque cada animal foi obedecendo a Deus, seguindo o seu caminho. Até o animal obedece a Deus, porque ele sabe, se não obedecer, tempestades que vão colher. Olha também, Elane Melo, que coisa interessante que eu notei na vida de Jonas. O desobediente é tão ruim que dá azia até em baleia, no grande peixe. A Bíblia Sagrada diz que a baleia, ou o grande peixe, vomitou Jonas para fora, porque deu azia, porque foi desobediente. Meu irmão, pare de buscar tempestade, busque obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Quando você for fazer as coisas, obedeça ao Senhor, ouça a voz de Deus, fique na presença de Deus.
não é hora de largar o barco, não é hora de chutar o balde, não é hora de ir à lona, nessa hora não é hora, é hora de lutar, é hora de perseverar, é hora de aprender, é hora de pregar, é hora de estar unido, é hora de estar junto, é hora de estar intercedendo. Nós estamos numa pandemia terrível, não acabou, meu irmão. Dá a entender que parou, não parou. O contágio ainda está aí. E você ainda está brincando de desobedecer a Deus. Não faça igual a Jonas, não busque as tempestades, porque tem tempestade que nós mesmos buscamos. Então essa é a primeira tempestade que nós começamos a aprender, a tempestade que veio sobre a vida de Jonas. E nós aprendemos com Jonas que é melhor obedecer, porque aquele que não obedece vai ter que sacrificar, vai ter que passar por momentos difíceis. Por isso que é melhor estar na vontade de Deus. A segunda tempestade que eu aprendi e que eu quero trazer para você, meu irmão, é a tempestade que está em Marcos, no capítulo 4 de Marcos. Em Marcos capítulo 4, a Bíblia vem nos contar que Jesus havia trabalhado um dia inteiro. Presta atenção, meu irmão. E Jesus, cansado, entra no barco. E Jesus se dirige para a parte de trás do barco, na popa do barco. E Jesus começa a dormir. Quando chega no meio do mar, a certa altura, a Bíblia diz que as coisas começam a ficar estreitas, ou seja, as coisas começam a apertar. E quando as coisas começam a apertar, dá a entender que os discípulos, que são experientes, diziam uns para os outros: isso aqui a gente sai, a gente tira de letra. Preste atenção, meu irmão. Eles estavam no barco, eles estavam no mar, e eles disseram um para o outro: aqui nós já estamos acostumados, isso aqui é o mar da Galileia. Todos os dias, ao cair da tarde, esse vento acontece. Eles já eram pescadores, aquele vento era normal na vida deles. Eles já entendiam sobre o mar da Galileia, eles já entendiam sobre o vento que vinha, eles já sabiam sobre o mar revolto que estava acontecendo. Aquilo para eles era normal. E eles diziam, talvez um para com o outro: esse vento aí, não é nada demais. Esse vento vai passar. Mas aquele dia foi diferente. Naquele dia a água começou a entrar no barco. E eles disseram: agora o negócio apertou. E o que eu quero dizer da segunda tempestade, meu irmão? A segunda tempestade quer dizer que há uma espécie de tempestade em nossa vida, que nós temos que nos acostumar com ela, mesmo que nós não aceitemos essa tempestade, mas há tempestade em nossas vidas que nós temos que acostumar. Sabe por quê? Porque Jesus um dia disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tempestade. Diga para alguém nessa noite: tem tempestade que nós temos que carregar. O interessante, meu irmão, que tem irmão ou irmãos que acham que nós não podemos ter problemas por sermos crentes. Somos imbatíveis, somos super-heróis, somos infalíveis. Tem irmão que acha que nós temos superpoderes, que não podemos ter nenhum problema.
só vitórias. Mas não é assim. Meu irmão, todo mundo quer ir para o céu. E eu, se eu pudesse ir para o céu, eu queria ser arrebatado. Mas só tem duas maneiras para entrar no céu. Uma é sendo arrebatado, tendo a sorte de ser arrebatado. E a outra é morrendo, ou por Covid, ou por câncer, por outra enfermidade, pela velhice. Porque no mundo tereis aflições. E o que aconteceu, ou o que acontece no dia a dia da nossa vida? Nós temos que aprender a administrar as nossas tempestades. Meu irmão, eu vou te dar exemplo de algumas tempestades que você vai falar assim: o pastor tem razão mesmo. Tem tempestades que nós temos que conviver e temos que aprender a administrar. Você mesmo aí que está me ouvindo, você vai entender o que o pastor vai falar. Não, pastor, tempestade não é para cristão. Você que pensa, meu irmão. Você que acha. Porque até hoje você ouviu palavras só de triunfalismo, só de vitórias, só de bênção, só de chave da sua casa, do seu apartamento, só do varão com a bandeja de prata te entregando bênção. Mas não é assim, meu irmão. A vida do cristão é de luta, de batalha, de aflições, de tempestade, sim. Muitas das vezes nós temos que enfrentar a tempestade, passar pela tempestade e carregar essas tempestades, mesmo você não querendo, mesmo você não aceitando. Você quer ver uma tempestade no dia a dia, que muitos passam, que para muitos não é nada, porque não é com ela. Eu conheço uma pessoa que tem isso, dor na coluna, meu irmão. Quando acorda, nem pode levantar. Lá na igreja tem a irmã Laurinha, que tem problema na coluna, desvio na coluna. Só ela sabe essa tempestade que é na vida dela. Para os outros não é nada, porque não é com ele. Tempestade da nossa vida que temos que carregar e aprender a carregar. Se minha irmã estiver me ouvindo agora, talvez o meu sobrinho Fábio lembra disso. A minha mãe, que já é falecida, em certo tempo, quando ela agachava, a coluna dela dava um troço, plac, e ela ficava agachada o dia todo, até tomar remédio, e o remédio fazer efeito para ela tentar voltar ao normal. Só a pessoa sabe a tempestade que está vivendo, meu irmão. E ainda você diz que tempestade não é para cristão? Tem pessoas, meu irmão, que levam o dia todo duro, todo torto, devido a essa tempestade, que talvez seja um problema na coluna. Às vezes, as tempestades da sua vida, meu irmão, minha irmã, é uma coisa simples para os outros, mas para você é algo terrível. E eu tenho exemplo disso. É o simples cabelo caindo. Não é o cabelo ficando branco não, que é natural isso. Mas você imagina uma mulher que tem prazer em se vestir, em se cuidar, tem o prazer de se arrumar, e começa a ver os tufos de cabelo caindo da sua cabeça. Que tempestade é! Talvez você esteja agora se vendo, meu irmão, minha irmã. Talvez você agora esteja entendendo o que o pastor está falando, que tem tempestades que não vão passar,
que você vai ter que aprender a conviver, vai ter que aprender a carregar, mesmo chorando, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo aflição, mesmo desesperado, você vai ter que passar, mesmo você clamando a Jesus, chamando a Jesus, você vai ter que passar, meu irmão, carregar, e não é fácil, e as pessoas não entendem. Meu irmão, tem um exemplo na Bíblia, que o profeta Eliseu, em certa ocasião, passando por algum lugar, alguns rapazes falaram assim: lá vai o careca. Ele se indignou, e ele talvez tenha orado a Deus, a Bíblia não relata bem, algumas urso saiu da moita e matou todos os rapazes, porque zombou da careca de Eliseu. Então você vê, meu irmão, que há tempestades na minha e na sua vida que não são fáceis. Há tempestades na sua vida, no dia a dia, que pode ser um problema. Caiu aqui a live aí, retornou. Que pode ser na sua saúde, que te incomoda. A tempestade do dia a dia pode ser aquela pedrinha no sapato, na sua família. Quem não tem, presta atenção, quem não tem um parente complicado, um primo complicado, um cunhado complicado, quem é que não tem, meu irmão? Que é uma tempestade. Quem é que não tem um sogro ou uma sogra? Eu já abro mão disso. Você tem que amar o seu sogro e a sua sogra. Mas quem não tem? Jesus estava querendo dizer para mim e para você, meu irmão, Jesus estava querendo dizer para mim e para você: acostuma-se, porque tem tempestade que você vai ter que andar com ela no decorrer da sua vida, nesse negócio chamado barco, nesse mar chamado existência. Jesus está falando: eu vou estar dentro, porém lhe digo, vai haver tempestade. Meu irmão, Jesus estava no barco. Se Jesus estava no barco, não era para ter tempestade. Ah, pastor, Jesus está no meu barco, eu nunca vou ter tempestade. Os discípulos lá poderiam falar muito bem disso, Jesus estava presente lá com eles. Mas não é assim que acontece. Eu estou com Jesus, ando com Jesus e tenho as minhas tempestades. Há momento da vontade de sumir, pegar uma espaçonave e sumir. Não é assim, meu irmão? Ou só acontece com o pastor? Ou com os pastores? Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Qual é a grande beleza dessa mensagem? A grande beleza disso é que quando Jesus entrou no barco, e eu gostaria de chamar a sua atenção para esse detalhe. Vanilda, preste atenção aí. Luciana, preste atenção no que o pastor vai falar. Jesus está dormindo na polpa do barco. Mas a beleza dessa história está nisso, ó. Quando Jesus entra no barco, disseram para Jesus: senta-se lá na polpa. Por que Jesus foi sentar logo ali na polpa daquele barco?
eu fiquei até um pouco a me perguntar: tanto lugar para Jesus sentar? Colocar Jesus lá da popa onde fica o leme. E é coisa de se explicar, meu irmão, é coisa simples. Jesus foi ali porque na polpa daquele barco ficava o leme. Jesus estava dizendo assim para mim e para você: calma, não vai ter problema, eu estou na direção do leme, aonde é decidido o caminho do barco. No vento eu mando, a água me obedece, e no leme eu tenho vida. Jesus está na direção da sua vida. Que você hoje está passando, talvez, por essa tempestade, e talvez você vai ter que carregar essa tempestade e aprender a conviver com essa tempestade. Mas Jesus está falando: eu estou no barco, eu mando no vento, eu mando na água, e eu estou decidindo o caminho pelo qual você vai passar. Essa é a segunda tempestade. A primeira tempestade é a qual nós procuramos com as próprias mãos. A segunda tempestade é aquela que acontece, está no nosso dia a dia, e temos que aprender a conviver com ela. Mas agora também nós temos a terceira tempestade. É o mesmo barco, no mesmo mar, com os mesmos discípulos. Só que essa tempestade, a Bíblia diz que Jesus acabou de trabalhar um dia. Jesus acabou de trabalhar um dia inteiro. E os seus discípulos perguntaram a Jesus: e aí, mestre, o que nós vamos fazer agora? Jesus diz: vocês vão entrar no barco e vão atravessar para o outro lado. E eles perguntam a Jesus: Senhor, o Senhor não vai com a gente? Jesus, lógico, vai responder: não, eu não vou não, pode ir vocês só. Meu irmão, o texto no original, no hebraico original, ou no grego original, dá a entender que Jesus e os seus discípulos começam a discutir. Na nossa Bíblia, na nossa tradução original, não leva a esse entendimento, mas no original, na escrita original, quando Jesus manda eles entrar no barco e passar para o outro lado, que Jesus ia para o monte orar, no original dá a entender que Jesus pegou cada um pelo cangote aqui e colocou no barco. Entra aí, Pedro, entra aí, Tiago, entra aí, Judas, entra aí, meu irmão, entra aí. Mandou cada um adentrar dentro do barco e dizendo assim: eu estou mandando vocês entrar no barco. O texto original dá a entender que Jesus obrigou eles a entrar no barco. Presta atenção nessa tempestade, meu irmão. Eles entram no barco e, talvez com um aceno assim, sem querer, dizendo: Jesus, tchau, Jesus, tchau, Jesus. Porque Jesus foi muito duro na decisão que tomou quando mandou eles entrar no barco. E talvez até com vergonha falou: Jesus, tchau, Jesus, estamos indo, Jesus. E o que aprendemos com essa terceira tempestade, meu irmão, minha irmã? A terceira tempestade é aquela que você entra porque Jesus mandou. A primeira tempestade, né, você buscou. Na segunda acontece, e na terceira é porque Jesus manda você entrar.
O interessante é que dá a entender que esses discípulos não queriam entrar no barco. Eles estavam assim como premeditando ou entendendo que as coisas iam andar errada, porque eles entenderam, na primeira viagem ficou estreito para nós, agora então sem Jesus o negócio vai ficar ainda pior. Eles estavam com mau pressentimento. E aí eu pergunto a você, meu irmão, você já passou por alguma situação que você não queria entrar no problema? E você começa a dar alguns passinhos para trás, dizer assim, vou sair de fininho, não quero entrar nesse problema. E quando você começa a sair daquela situação, alguém diz assim para você, olha, estava esperando você chegar. É assim que acontece, meu irmão. Você não quer, mas Jesus te coloca dentro do problema. Você está agora no meio do problema. E você agora está atolado nessa tempestade até o pescoço. Pescoço. Você não queria, mas Jesus te colocou. E aí você diz para Jesus, Jesus, por que entrei nessa tempestade? E aí você tem misericórdia de mim. E você ora, e Jesus não responde. Você pede e Jesus não responde. Foi assim com os discípulos. A tempestade, meu irmão, minha irmã, que são pedagógicas para nós, nos trazem muito aprendizado. A pedagogia de Deus é diferenciada. Presta atenção, Elaine Bandini. Presta atenção, Daiane Barbie. Presta atenção, Fábio Peixoto. Presta atenção, Luciana Guimarães. Presta atenção, Valdirena, é mais ou menos isso. Presta atenção, Clei Santos. A tempestade, que são ensinamentos para mim e para vocês. A pedagogia, o ensino de Deus é diferente. Olha o que o pastor vai falar. Deus não ensina soldados em simulador. Deus não ensina soldados do faz de conta. Deus treina os seus soldados no meio da frente de batalha. Deus nunca vai te ensinar nada no secreto, no escondido. Deus só vai te ensinar quando você estiver pronto para a guerra, para entrar de frente, porque você é um soldado de Cristo. E nas vezes que somos atingidos, e estamos sangrando, desesperadamente dizemos, mestre, vem me ajudar. E parece que Deus, que Jesus, que ninguém está nos ouvindo. É assim que acontece. Deus nos coloca de frente da batalha, de frente no campo de batalha, de frente da guerra. E muitas das vezes nós somos atingidos, caímos sangrando, gritamos desesperadamente, e parece que Deus fecha, tampa os ouvidos. É assim que Deus faz conosco. Sabe por quê? Ninguém pode compreender a sabedoria de Deus. Ninguém pode compreender o plano soberano de Deus. Ninguém pode compreender a força soberana de Deus. Ninguém pode compreender onde a mente de
Deus está. Ninguém pode, meu irmão. Quem sabe você está passando hoje por uma tempestade tão complicada e você está dizendo: não sei por que entrei nesse problema, não sei por que me colocaram nesse negócio, eu não quis entrar, eu sempre quis sair. O interessante, meu irmão, que para todos os lados que você vai não dá certo. Jesus manda os seus discípulos entrar no barco. Eles entram no barco, eles são obedientes, mas Jesus não está no barco. E é assim que Deus faz comigo e com você. Deus nos coloca nas tempestades, e para todos os lados que nós vamos não dá certo. Você rema para frente e o barco vai para trás. Você rema para a direita e o barco vai para a esquerda. Você rema para a esquerda e o barco vai para a direita. Você até diz assim: o único lugar para mim é recuar, é voltar para trás. Mas eu te digo uma coisa: não dá mais para recuar, meu irmão. E parece que as coisas vão piorar. E aí você diz para Deus: e agora, Deus? E agora, Deus? Cadê Jesus que não está no barco? Você até olha, você até ora, você até busca, você até clama, e você fala: cadê Deus que não está no barco? Cadê Jesus que não está no barco? E algo interessante nessa terceira tempestade está isso. E eu gostaria de chamar a atenção a você, meu irmão. Essa terceira tempestade é interessante. É a tempestade que Deus usa para promover os seus soldados. E Jesus, quando quer te promover, te coloca numa tempestade. Olha só que interessante. Jesus, quando quer te enaltecer, quando quer te exaltar, Ele te coloca diante de uma grande tempestade. Diga para alguém nessa noite, meu irmão: a tempestade que Deus usa, é na tempestade que Deus usa você para te promover. É na tempestade, meu irmão. Deus está te promovendo nesta noite. E eu quero ser profeta na sua vida nessa noite. Você que está passando por uma grande tempestade, Deus vai te promover. Deus vai tirar você dessa tempestade e Deus vai te promover, meu irmão. Eu só peço a você: tenha calma. Calma, calma, não se desespere, calma. Deus está no controle. Você talvez tenha até procurado Jesus. Você não está vendo Jesus, mas eu tenho algo especial para dizer para você nessa noite. Jesus está te vendo em meio à sua tempestade. Ele está vendo que você está passando no meio da tempestade. Você está enfrentando o vento que está soprando, a água que está entrando no barco. Daqui a pouco ele vai se manifestar na sua vida, e ele vai manifestar de tal forma que você vai sair vencedor dessa batalha. É assim que Deus te coloca numa grande tempestade, porque Ele quer ver a sua promoção, Ele quer ver a sua melhora. Preste atenção, meu irmão. A Bíblia diz que os discípulos não viam Jesus, porque normalmente em uma tempestade a visão fica prejudicada. Porém, os discípulos tiveram um defeito maior do que não ver Jesus. Isso é interessante. Pior defeito dos discípulos de Jesus não foram ver Jesus porque a tempestade ofuscou a vista, a visão, e eles não viram a Jesus, não perceberam que era Jesus. Mas pior do que não ver Jesus é não ouvir
o tom da voz de Jesus. Não ver Jesus é lamentável, mas não ouvir a voz de Jesus é imperdoável. Os discípulos estavam com tantos problemas, meu irmão, minha irmã, que esqueceram o tom da voz de Jesus. Jesus chegou e eles gritaram: fantasma! Jesus vai dizer: sou eu, sou Jesus. Você tem que aprender, meu irmão, quando Jesus está falando contigo, no mar da nossa existência, eu tenho que aprender que o barco da minha vida vai ter tempestade, e é no meio da tempestade que eu estou crescendo, é no meio da tempestade que você está melhorando, é no meio da tempestade que você está subindo, é no meio da tempestade que você se torna mais crente, é no meio da tempestade que Deus está te ensinando. Aprenda isso, meu irmão. Essa tempestade não é para a sua morte, é para te promover. No meio, essa tempestade que você está enfrentando é para você ser uma pessoa melhor, ser melhor capacitada, é para que você ore mais, para que você busque mais, para que você desça mais, para que você se humilhe mais. Essa é a tempestade. Quando a tempestade está muito forte, é para isso, é para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. E aí entra a quarta tempestade. A primeira tempestade é quando nós buscamos, como Jonas buscou. A segunda tempestade é aquela que está no nosso dia a dia, no nosso viver, que não temos como fugir. A terceira tempestade é quando Deus nos coloca no centro da tempestade. Quando Jesus fala assim: entra no barco e vai e atravessa. E agora chega a quarta tempestade. A quarta tempestade, a Bíblia diz que Paulo entrou em um navio, e eu vou resumir essa história, porque é a história de Paulo, que é pego em Jerusalém e vai ser levado para Roma preso, e eu vou resumir essa história. A Bíblia diz que Paulo entrou em um navio a caminho de uma ilha, e eu quero chamar a atenção você para o que o pastor está falando. E quando ele está no meio do caminho indo para uma ilha, colocam dentro do barco os acusadores de Paulo, soldados. E junto dos acusadores, eles pegam e colocam as acusações em alguns papéis, em alguns papiros. Então, além de colocar os acusadores, os presos, Paulo, eles colocam também os papiros, papéis condenatórios de Paulo. E eles dizem, os maiorais dizem, levam as acusações porque precisamos condenar Paulo. Porque Paulo tem que ir para Roma, ele tem que ser condenado e tem que morrer lá em Roma. Eles diziam assim, meu irmão. E Paulo entra dentro do barco, junto de Paulo os papéis condenatórios. E eu chamo a atenção a você que quando Paulo está dentro do barco, o que acontece dentro do barco? Todos sabem, uma grande tempestade. A Bíblia Sagrada diz que quando o barco está para afundar, eu estou resumindo a história, Paulo está sendo levado preso para Roma, junto com ele os papéis
que conta a história de Paulo o condenando para entregar Nero lá em Roma. E diz a Bíblia que quando o barco, que foi pego por uma grande tempestade, está indo a pique, está afundando, a Bíblia diz que Paulo se levanta e grita: atenção, gente, calma que ninguém vai morrer. Alguém até diz para Paulo: Paulo, então o navio não vai naufragar, Paulo? Paulo responde, talvez para eles: afundar vai sim, meu irmão, mas ninguém vai morrer. Um anjo do Senhor me disse que todos nós vamos sobreviver, só o navio vai se acabar. A Bíblia diz que quando o navio afunda, não sobrou nada, só pedaço de madeira. Olha só que interessante. O que Paulo falou aconteceu, o navio afundou, só sobrou pedaço de madeira. Olha só. E eles chegam à ilha nado. E eles chegam à ilha. E o capitão que carregava a todos começam a contar dos presos, para saber se alguém fugiu, se alguém morreu, se algum sobreviveu. E eles começam a contar. E eles contam talvez a primeira vez e ninguém morreu. E eles contam a segunda, a terceira, a quarta vez e eles veem que ninguém morreu. E alguém diz para o capitão: capitão, olha, só um milagre, ninguém morreu, está todo mundo vivo. E aí quando alguém diz assim: olha, só um milagre, porque todos estão vivos aqui em terra. Lógico que todos que estavam ali na contagem, o capitão, todo mundo que estavam ali olharam para Paulo. Lógico, começaram a olhar para Paulo, e de forma diferente, dizendo assim um para o outro: como é que esse cara sabia que não iria morrer ninguém nesse naufrágio, nessa tempestade, nesse mar? Como é que ele sabia disso? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tem tempestade que Deus permite na nossa vida para as pessoas respeitarem a você. Tem tempestade que Deus permite para que os homens saibam que você tem um segredo com Deus. E talvez você esteja passando por essa tempestade de hoje. Deus está permitindo para todo mundo saber que não adianta mexer com você. Não adianta mexer com você, meu irmão, pois você vai sair dessa tempestade sempre vitorioso. Tem tempestade que Deus deixa acontecer na nossa vida, para que todos saibam que Deus é contigo. Essa tempestade que pegou Paulo de surpresa tinha dois significados. Uma é para mostrar quem era Paulo diante de Deus, e a outra, e eu gostaria que você escutasse para finalizar: a lei manda levar Paulo para Roma. Levaram Paulo para Roma. E quando Paulo chega em Roma com seus acusadores, alguém pergunta assim: Paulo, de que você está sendo acusado, Paulo? Paulo vai falar assim: olha, não sei, eu sei que me mandaram trazer aqui para Roma aqui, porque eu estou preso, eu não sei a minha acusação. Aí os acusadores que estavam com Paulo começam a perguntar assim: cadê a acusação de Paulo? Cadê a acusação de Paulo? Aí alguém diz assim: olha, as acusações de Paulo estavam nos papéis, mas ficaram dentro do mar.
As acusações que vinha contra Paulo estava escrito nos papéis, mas ficou tudo esquecido lá no fundo do mar. O mar tragou tudo, meu irmão. Diga para alguém, meu irmão. Tem tempestade na nossa vida que é livramento de Deus. E eu vou te falar alguns que você mesmo, talvez sozinho aí no seu quarto, você vai balançar a cabeça, você vai falar: o pastor tem razão. Tem tempestade na minha e na sua vida, meu irmão, que vem como livramento do Senhor. O ônibus que poderia ser assaltado, e você não pegou. Você lembra? Aquele ônibus que você estava no ponto, que você fez sinal, quase ficou na frente do ônibus. O ônibus acelerou, mas passou direto. Você até bravejou, falou: ei, Jesus, que motorista doido. Só faltou xingar. Era o livramento de Deus para a sua vida, meu. Porque lá na frente aquele ônibus ia bater ou ia ser assaltado. E hoje você entende o porquê daquilo. Eu lembro que eu e minha esposa um dia entramos no ônibus e estávamos junto ali do trocador, em pé. Aí abriu um lugarzinho bem lá na frente, aonde estava quase do lado do motorista, lá na frente. Como abriu um lugarzinho lá na frente, eu falei para minha esposa, senta lá na frente. E ela foi com dificuldade, sentou lá na frente, eu fiquei lá atrás, em pé, porque estava difícil de passar. E logo após abriu um lugarzinho também, aonde eu estava, eu sentei. Então eu fiquei distante da minha esposa, dentro do ônibus. A gente não se via, olha só que interessante. A gente não se via, porque tinha pessoas em pé, eu sentada numa extremidade do ônibus, ela lá do outro. E entrou 2 cidadãos no ônibus. Ela só viu quando eles embarcaram, que eles fizeram o sinal, e eu só vi quando eles passaram pela roleta. Eu não falei nada com ela nada comigo. Na mesma hora que eles entraram no ônibus, a mesma voz que falou comigo, falou com minha esposa, lá na outra extremidade, falou: pode soltar no próximo ponto que o ônibus vai ser assaltado. A mesma voz. Meu irmão, é interessante que a minha esposa levantou de lá, eu levantei de cá, eu puxei o sinal na mesma hora que a minha esposa, puxei uma campanha, se ela me vê, se eu estar vendo ela. Quando eu apertei o sinal lá e ela cá, o ônibus começou a cair para o acostamento, foi na Washington Luiz. O ônibus começou a ir para o acostamento, porque a parada na Washington Luiz é um distante do outro. Então eu já fui saindo do meu lugar e já fui caminhando para falar para minha esposa: vamos soltar no próximo. Quando eu chego do lado da minha esposa, ela já está de pé, segurando no ferro, pronto para saltar. E ela falou assim: só estava te esperando, porque uma voz me falou: esse ônibus vai ser assaltado. E aí nós descemos do ônibus, eu e ela, ficamos no meio da pista, literalmente. E aí eu não sei o resultado final, porque aí embarcamos no outro ônibus e aquele ônibus seguiu o destino. Mas a mesma voz que disse para mim, disse para ela: meu irmão, são tempestades. Porque naquela hora, para mim e para ela, quase sem dinheiro de passagem, já anoitecendo, na Washington Luiz, é um suicídio parar ali. E eu e ela soltamos daquele ônibus, porque uma voz falou comigo e com ela no mesmo tempo. A tempestade da nossa vida, meu irmão, que é livramento de Deus. Eu estava vendo hoje na internet pessoas que se livraram de tempestades
piores, que é a queda de um avião, aonde morreu todos, porque o trânsito congestionou, porque o pneu do carro furou, porque aconteceu algo na chave do apartamento, não conseguiu abrir. E as pessoas às vezes murmuram, bravejam contra Deus, mas não sabem que é livramento de Deus. Essa tempestade que às vezes acontece quando você vai sair de casa e se atrasa por algum momento, quando você está se arrumando, falta energia elétrica, fica tudo no escuro e você não sai, daqui a pouco volta e você teve um lapso de tempo, você não sabe o que iria acontecer. O impedimento de uma viagem, a livramento, a tempestade que acontece na nossa vida, que é livramento de Deus para mim, para você. E você hoje não entende, talvez, um casamento que não se realizou, um noivado que não se concretizou, um namoro que não chegou até o final, que fora livramento de Deus para a sua vida. Deus sempre tem o melhor para você, meu irmão, porque a palavra diz, e nós lemos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que vier na sua vida, mesmo que você não entenda, mesmo que sejam as tempestades da vida, agradeça a Deus, ore a Deus, busque a presença de Deus, porque nos últimos tempos nós vamos passar por tribulações, dificuldades e muitas outras coisas. Então, meu irmão, minha irmã, que tudo que aconteça seja para a honra e glória de Deus nas nossas vidas. E eu gostaria desde já agradecer por você estar comigo até agora, até o final. E eu gostaria de falar para você que as tempestades é para nos trazer crescimento, promoção, sabedoria e sermos pessoas melhores para o nosso próximo e para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Então, as tempestades da vida, muitas das vezes nós buscamos igual Jona. A segunda, elas acontecem no dia a dia, é a que nós carregamos e temos que aprender com elas. A terceira tempestade é aquela no qual Jesus nos coloca, até para nos trazer crescimento. E a quarta tempestade é aquelas que nos traz às vezes livramento para nossas vidas. Então, aprendendo com as tempestades da Bíblia, nós lançamos para a nossa vida e aprendemos com ela. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.